A bruxa que falava com os corvos. Dizem que os corvos são mensageiros do além, mas ninguém sabia que eles também escutam. Nas montanhas esquecidas do norte vivia Aveline, uma mulher de olhos escuros como breu e voz suave como o vento antes da chuva. Ela não falava com pessoas, falava com eles, os corvos. Todas as manhãs eles vinham aos montes, pousavam nos galhos retorcidos e esperavam. Ela levantava o rosto e dizia: "O que o mundo esqueceu hoje?" E os corvos respondiam, com vozes roucas, arrastadas, como se o tempo falasse: "Esqueceu o amor, esqueceu o nome dos mortos, esqueceu que a terra sente dor." Aveline anotava cada resposta num livro feito de penas e sangue seco. Chamava-o de O Livro das Vozes Negras. Diziam que quem lesse uma só página ouviria os ecos de todas as almas perdidas que os corvos carregaram no voo. Certa noite, um homem invadiu sua cabana. Chamou-a de bruxa. Disse que os corvos traziam desgraça. Ela apenas sorriu e perguntou: "Você quer ouvir o que eles dizem sobre você?" O homem riu, mas os corvos começaram a gritar. O som era ensurdecedor, e dentro de cada grito ele ouviu sua própria voz, confessando pecados que jamais contou a ninguém. No dia seguinte, só restaram penas e silêncio. Desde então, os corvos ainda sobrevoam a montanha. Quando pousam, todos eles falam ao mesmo tempo como um coro antigo: "Aveline, nossa voz, nossa mãe, nossa bruxa." E se algum viajante se perder naquela floresta e ouvir o som de asas no escuro, é melhor não responder, porque talvez não sejam apenas corvos, talvez sejam as almas que ainda escutam. A bruxa que falava com os corvos. Dizem que os corvos são mensageiros do além, mas ninguém sabia que eles também escutam. Nas montanhas esquecidas do norte vivia Aveline, uma mulher de olhos escuros como o breu e voz suave como o vento antes da chuva. Ela não falava com pessoas, falava com eles, os corvos. Todas as manhãs eles vinham aos montes, pousavam nos galhos retorcidos e esperavam. Ela levantava o rosto e dizia: "O que o mundo esqueceu hoje?" E os corvos respondiam, com vozes roucas, arrastadas, como se o tempo falasse: "Esqueceu o amor, esqueceu o nome dos mortos, esqueceu que a terra sente dor." Aveline anotava cada resposta num livro feito de penas e sangue seco. Chamava-o de O Livro das Vozes Negras. Diziam que quem lesse uma só página ouviria os ecos de todas as almas perdidas que os corvos carregaram no voo. Certa noite, um homem invadiu sua cabana. Chamou-a de bruxa. Disse que os corvos traziam desgraça. Ela apenas sorriu e perguntou: "Você quer ouvir o que eles dizem sobre você?" O homem riu, mas os corvos começaram a gritar. O som era ensurdecedor, e dentro de cada grito ele ouviu sua própria voz, confessando pecados que jamais contou a ninguém. No dia seguinte, só restaram penas e silêncio. Desde então, os corvos ainda sobrevoam a montanha. Quando pousam, todos eles falam ao mesmo tempo como um coro antigo: "Aveline, nossa voz, nossa mãe, nossa bruxa." E se algum viajante se perder naquela floresta e ouvir o som de asas no escuro, é melhor não responder, porque talvez não sejam apenas corvos. Talvez sejam as almas que ainda escutam. Dizem que o tempo apaga tudo, mas há sons que o tempo não silencia. Na vila, aos pés da montanha, uma jovem chamada Selene começou a ouvir um bater de asas toda noite, às 3h13 da manhã. No começo, achou que eram corvos comuns, até que uma madrugada, o som veio de dentro da casa. Ela acendeu uma vela, o vento apagou, e na escuridão, uma voz rouca sussurrou: "Você lembra de mim?" Selene congelou. No espelho, o reflexo não a acompanhava. No lugar dela, uma mulher de cabelos longos, pele pálida e olhos que refletiam fogo. Aveline.
A bruxa. Nos dias seguintes, Selene começou a encontrar penas negras espalhadas pela cama, pelo chão, até dentro da geladeira. E à noite, o mesmo corvo, o último, pousava no parapeito e observava em silêncio. Uma noite, ela perguntou: "Por que eu?" E o corvo respondeu com voz humana e fria como o vento do abismo: "Porque o sangue dela corre em você." O coração de Selene disparou. Ela tentou fugir, mas toda a porta que abria dava na floresta. E toda vez que olhava para trás, via sombras de corvos andando em duas pernas, cochichando coisas que ela não conseguia entender. Quando o relógio marcou 3h13 novamente, o espelho voltou a brilhar. E dentro dele, Aveline sorriu. Seu rosto era o mesmo, mas os olhos eram de Selene. A voz saiu de ambos os lados, misturada. Toda bruxa precisa renascer, e todo corvo precisa de um novo nome. No dia seguinte, os vizinhos encontraram a casa vazia. Mas o céu estava coberto de asas negras, e uma nova bruxa caminhava pela floresta, murmurando em voz baixa: "Eu escuto." Selene não lembrava quando os sonhos começaram. No início, via apenas penas caindo, como neve escura sobre campos silenciosos. Depois, começou a ouvir os gritos. Vozes que vinham do vento chamando por ela. Vozes que pediam: "Colha o que foi esquecido." Certa manhã, Selene acordou coberta de cinzas. O corvo estava na janela, observando. "A colheita começa quando o sangue escorre da lua," ele disse. E naquela noite, o luar estava vermelho. Guiada pela voz dos mortos, Selene foi até a floresta. Cada passo fazia o chão tremer, e as árvores se curvavam como se reconhecessem quem voltava. Entre as raízes, corpos antigos dormiam, bruxas esquecidas, mulheres condenadas. Ela ajoelhou, tocou a terra, e o chão pulsou quente, como um coração. De repente, centenas de corvos surgiram, gritando seu nome. As sombras se ergueram. E Selene chorou, não de medo, de saudade. As vozes diziam: nós fomos o que o fogo apagou, mas você é o que o fogo poupou." Ela entendeu então o que era a colheita. Não era de grãos ou flores, era de memórias e almas. Selene tinha o dom de devolver voz às que morreram caladas, mas cada alma que ela despertava levava um pedaço dela junto. Na última noite do ritual, o corvo pousou em seu ombro. "Você já colheu demais," disse. Ela sorriu fraco e respondeu: "Mas o mundo ainda está cheio de silêncio. Quando o sol nasceu, a floresta estava viva. As vozes haviam voltado. Mas no centro da clareira só restava o corvo. Sobre a terra, uma pena branca e uma lágrima ainda quente. Desde então, quando o vento sopra pelas árvores queimadas, é possível ouvir uma voz chorando baixo: toda colheita tem seu preço." A última voz dos corvos. A floresta nunca mais foi a mesma. Depois da colheita, o vento sussurrava nomes que ninguém conhecia. As árvores floresciam de noite e os corvos começaram a desaparecer. Só restou um, o mesmo, Noctis. Durante dias, ele seguiu Selene em silêncio. Ela já não dormia. Os olhos, antes humanos, agora refletiam o céu como espelhos escuros. Cada lágrima que caía fazia brotar uma flor cinzenta. Era o sinal. O feitiço estava quase completo. Certa noite, Selene ouviu um som que não vinha do mundo dos vivos. O bater de 1000 asas dentro da própria cabeça. As vozes gritavam ao mesmo tempo: "Aveline precisa descansar." Selene caiu de joelhos, o corpo em febre. Noctis pousou diante dela, o olhar vermelho feito fogo, e falou, com uma voz que era de homem e de fera: "Você é a última. A linhagem termina em você." Ela tentou responder, mas o ar ficou pesado. O chão se abriu e da terra subiu uma fumaça dourada. O espírito de Aveline, a primeira bruxa. Aveline tocou o rosto de Selene e disse: "Filha, o mundo precisa esquecer para poder recomeçar." Selene chorou. "Se eu apagar, quem vai lembrar de nós?"
Aveline sorriu e o vento respondeu por ela. 1000 corvos surgiram, enchendo o céu com asas negras. O som era ensurdecedor, como um trovão vivo. E quando o último raio de lua tocou a terra, ambas, mãe e filha, se transformaram em cinzas luminosas. Notis voou até o alto, gritando uma última vez. E do meio das nuvens, uma chuva leve começou a cair. Cada gota trazia o som de uma voz, as bruxas livres, as histórias recontadas. Desde então dizem que quando um corvo canta ao amanhecer, é a alma de uma bruxa acordando dentro de alguém. E se você ouvir seu nome sussurrado pelo vento, não se assuste, significa que elas voltaram.